ouvintes, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer, louvado seja Deus, mais um estudo importantíssimo para a glória de Deus. E respondendo também, louvado seja Deus, a um amigo, irmão, o Pedro, que tem dúvidas acerca se a igreja vai passar pela grande tribulação ou se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E eu escrevi para ele dizendo que no próximo vídeo eu estaria respondendo. E aí, tanto Pedro como outras pessoas, outros ouvintes que têm essa dúvida, outros cristãos, evangélicos, leitores da Bíblia, que têm a dúvida, nesse estudo nós estaremos tirando toda dúvida e esclarecendo, louvado seja Deus, dentro da palavra. Amém? Um abraço aí, Pedro. Deus abençoa a sua vida. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos dar início aqui ao estudo. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu quero que os irmãos, se puderem, inscreva-se no canal. Dê aí o seu sinal de joinha. Inscreva-se no canal, porque Deus ele tem uma bênção para você, tá bom? Louvado seja Deus. Mas acompanhe aí esse estudo, porque é muito bom. Após o arrebatamento, o que acontece, louvado seja Deus, a igreja sobe. E logo após, o desaparecimento nos quatro cantos da terra de pessoas, louvado seja Deus, e isso vai ser inexplicável, porque a igreja já pregou sobre o arrebatamento, a gente continua pregando sobre o arrebatamento. Se você for acompanhar no meu canal, as nossas mensagens, a maioria é sobre os sinais da vinda de Jesus, mensagens sobre os anjos que vai acompanhar todos os fatos que vão acontecer na terra daqui até o milênio, até o final. Os anjos estão junto, aleluia, com o juízo de Deus sobre a terra. Eles vão executar a maioria do juízo na terra. Mas vamos lá, a igreja é arrebatada e ela vai para o tribunal de Cristo. Chegando lá, a igreja, os irmãos que evangelizaram, os irmãos que testemunharam do nome de Jesus, os irmãos que viveram uma vida segundo a ética da palavra, a doutrina da palavra de Deus, aleluia, receberão galardão. Louvado seja Deus. Os que trabalharam na obra, ganhando almas, aleluia, fazendo a obra do Senhor, receberão galardão, serão coroados. E haverá aqueles irmãos que só aceitaram a Cristo e não quiseram colocar a mão na obra, a mão no arado. E a Bíblia diz que todo aquele que creu no seu nome será salvo. Então a salvação é para quem crê no nome de Jesus. Muito bem.
Mas vamos lá, vamos começar a tirar as dúvidas de muitas pessoas que acreditam, que têm dúvidas se o arrebatamento será antes da grande tribulação. E nós estaremos aqui explicando para a glória de Deus, tirando as dúvidas dos irmãos. Muito bem, em primeiro lugar, glória a Deus, respondendo à pergunta do Pedro e também de muitos irmãos que têm dúvida, Romanos capítulo 8, verso de número 1, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a grande tribulação será um juízo sobre todo mundo. Muito bem, vamos lá. Louvado seja Deus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus disse para Pedro: as portas, no plural, do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja é salva, a igreja não tem nenhuma condenação sobre ela, a igreja já foi lavada e remida no sangue do Cordeiro ou no sangue de Jesus. Então não há nenhuma condenação para a igreja. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Apocalipse capítulo de número 6. Eu disse no vídeo anterior que eu falo acerca dos sinais. Os sinais do arrebatamento ou da volta ou da vinda de Jesus. E eu explico sobre as guerras. Mas você imagine, você aí, que se a igreja fosse passar pela grande tribulação, você que é a igreja, vamos ver se você suportaria isso que eu vou ler agora. Jesus Cristo, o Cordeiro, no capítulo 6 de Apocalipse, é o texto que nós vamos estudar hoje. O Cordeiro abre um dos selos. Muito bem. E quando ele abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. E o personagem que estava sentado sobre ele, ele tinha um arco de flecha na mão. Esse personagem, louvado seja Deus, no cavalo branco, no versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, ele trará uma falsa paz. É chamado de anticristo. Esse cidadão que está no cavalo branco não é Jesus, mas é o anticristo. Louvado seja Deus. E ele saiu para vencer. E havendo aberto o segundo selo, no versículo 3, no versículo 4, nós encontramos também, louvado seja Deus, um cavalo vermelho. E esse personagem que estava sentado no cavalo vermelho, foi-lhe dado o poder de tirar a paz de toda a terra. E aí, irmão, você vai querer ficar aqui nessa época? Grande tribulação. A Bíblia diz, quando fala, louvado seja Deus, da grande tribulação, período da angústia de Jacó,
um período da ira de Deus sobre a humanidade, sobre a terra, a igreja não vai estar mais aqui. Glória a Deus. Muito bem. Então, o cavalo vermelho foi-lhe dado o poder de tirar a paz de toda a terra. Versículo 3 e 4. Abre-se o terceiro selo. Aparece o cavalo preto. E o personagem que estava no cavalo preto tinha uma balança na mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Glória a Deus. Observa que o juízo divino sobre, isso aqui é um juízo divino sobre o sistema financeiro mundial. Não haverá. O sistema financeiro mundial será abalado. Vocês observam que o cavalo branco, o cavalo vermelho, que traz guerra, o cavalo preto, que vem com a balança, eles vêm tudo na sequência. Louvado seja Deus. Depois, glória a Deus, aparece no quarto selo o cavalo amarelo, no versículo 7 e versículo 8. E esse cavalo amarelo, o personagem desse cavalo amarelo é a morte. E o inferno o acompanha, o inferno segue o cavalo da morte. E foi-lhe dado a matar a quarta parte, aleluia, dos homens na terra, com fome, peste, aleluia, e as bestas feras do campo. No versículo de número 9, o quinto selo é aberto. E nós vemos pessoas que nesta época, porque após o arrebatamento da igreja, a salvação, ela volta para Israel. Louvado seja Deus, glória a Jesus, e Israel será protegido, Israel será salvo. Louvado seja Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas nesse tempo a igreja não está mais na terra, a igreja está, glória a Deus, depois do tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro, que será um período de 7 anos, aonde, louvado seja Deus, nós vamos participar, nós vamos estar presente nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto nós estamos nas bodas do Cordeiro no céu, depois da igreja ser coroada, louvada a noiva ser coroada, louvado seja Deus, entraremos para as bodas, para o casamento do noivo. E a igreja será a noiva de Cristo, como sempre na sua simbologia é chamado de noiva, sem mancha, sem ruga, coroada, toda, aleluia, adornada para o esposo, para Jesus Cristo, e nós estaremos para sempre com ele. Esses 7 anos que nós estamos lá em cima, louvado seja Deus, será dividido esses 7 anos em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio aqui na terra, aonde o anticristo, louvado seja Deus, tentará fazer louvado seja Deus, amizade em aspa com Israel, e romperá a sua aliança nos 3 anos e meio. Louvado seja Deus, e todas essas coisas vão acontecer na terra. Louvado seja Deus. E nós observamos que nesse tempo vai surgir, louvado seja Deus, uma grande perseguição.
Louvado seja Deus. E muitas pessoas vão morrerem, aleluia, por amor à palavra de Deus, por amor dos testemunhos que deram. Versículo 10 e 11. Louvado seja Deus. E eles vão, segundo a palavra, pedir vingança àquele que está sentado no trono. Até quando não vingará, aleluia, o teu povo, os servos do Senhor? E vai ser-lhe dado uma palavra para eles aguardarem, para que o número dos salvos na grande tribulação seja completo. Louvado seja Deus. Aí, isto acontece na abertura do quinto selo, no versículo 9, 10 e 11. No versículo de número 12, nós entendemos que o sexto selo é aberto. Então, a abertura desses selos é o juízo de Deus sobre a terra. Porque a gente prega que Jesus vai voltar, nós fala que Jesus ama, nós fala que Deus é amor, nós testifica na terra, estamos testificando no rádio, na internet, no YouTube, louvado na televisão, louvado seja Deus, mas muitos não querem, muitos estão andando segundo a sua própria vontade, fazendo as suas próprias vontades, mas vai chegar um dia que o juízo virá. Deus vai tirar, vai mandar Jesus vir buscar a igreja e tira a igreja, louvado seja Deus, da terra, assim como tirou a família de Noé. Deus iria trazer juízo sobre aquele mundo antigo. E Deus salvou Noé e a sua família. Foram 8 pessoas salvas do dilúvio. Aleluia, que destruiu toda a terra. E Deus salvou também os animais, né? Porque senão a gente não tinha nem animais mais na terra. Teria sido extinguido no dilúvio. Então vocês observam que nenhum mal vai acontecer na terra quando isso vir acontecer, Jesus vem e leva a tua igreja. Quando os primeiros selos forem abertos, louvado seja Deus, aqui nós já estamos no sexto selo. E o sexto selo, no versículo de número 12, vai haver um grande tremor na terra. O sol vai ficar negro. Você já viu isso? Você vai querer passar por isso, irmão? É melhor a gente acreditar que o arrebatamento vai acontecer antes. Assim como aconteceu com Ló, que Deus salvou Ló e as suas 2 filhas lá em Sodoma e Gomorra. Quando tirou Ló de lá, Deus destruiu a cidade. Essas coisas aqui vai acontecer na terra. O que está acontecendo, inundação, guerra política e tantas outras coisas na terra, guerras, terremotos em vários lugares, isso são princípios de dores. Mas o negócio vai ficar apertado mesmo quando os primeiros selos forem abertos. Então a terra vai tremer, vai ter um grande tremor, o sol vai ficar negro, a lua vai ficar em cor de sangue, as estrelas vai cair do céu, como uma figueira lança os seus figos, louvado seja Deus, por uma ventania ou tempestade. Imagina, irmão, uma estrela caindo sobre a terra. Tem estrela maior do que o globo da terra. Imagina elas caindo aqui embaixo. Olha a catástrofe. Alguém fala de Apocalipse, Apocalipse é isso aqui. Muitas pessoas não pregam isso, não ensinam isso, mas o que está aqui vai se cumprir. Os 7 selos estão para serem abertos. Muito bem, eu nunca vi o sol
fica negro. Louvado seja Deus. Muitas das vezes acontece esse evento, né? Louvado seja Deus, da lua passar na frente do sol, o planeta passar na frente do sol, isso acontece. Mas naquele dia o sol ficará negro, a lua em cor de sangue, e as estrelas cairão do céu. Louvado seja Deus pelo abalo do vento, né? Louvado seja Deus. E a terra e o céu vai se enrolar, como se fosse um rolo de papel. Então, as potências do céu vai ser abalada, irmão. Você acha que a igreja vai estar aqui? Não, Jesus, antes que aconteçam esses males na terra, Jesus levará a sua igreja. Muito bem, glória a Deus. Montes e ilhas serão removidas do lugar. As pessoas, a gente lamenta muito essa chuvarada, as pessoas lamentando seus mortos, seus íntimos queridos, lamenta os deslizamentos em cima de casas, de barrancos, de estradas. Imagina as estrelas caindo do céu, imagina o céu sendo enrolado. Está aqui na Bíblia, palavra de Deus. Muito bem. Serão removidas dos seus lugares, e os reis da terra, os reis da terra, e os grandes, poderosos, e todos os servos livres, se esconderão em cavernas, e dirão: monte, caia sobre nós, esconde-se do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Você acha que o Cordeiro, ele vai ficar irado contra a igreja? A igreja é lavada e remida, foi comprada com o sangue dele. Ele ama a igreja. Agora, a ira do Cordeiro não é para a igreja. A ira do Cordeiro é contra a nação. Então, vai acontecer tudo isso. Louvado seja Deus, porque é vindo, aleluia, o dia da ira. E quem poderá subsistir? Nós encontramos isso no versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse. E o sétimo selo, ele vai ser aberto só no capítulo 8 de Apocalipse. Graças a Deus. Todas essas coisas vão acontecer. Vamos ver aqui para a glória de Deus. Muito bem, o mundo tem experimentado choques econômicos à medida que essa profecia se cumpre. Todas as nações na terra convivem com a instabilidade financeira, as crises que atravessamos continuarão e aumentar até ocorrer o desastre econômico global. Você imagina, monte abalando, a ilha saindo do lugar, os poderosos, sabe esses camaradas lá no Supremo Tribunal, enfim, esses politicão aí que se acham tudo poderoso, eles vão correr, hein, diz a Bíblia, para as cavernas. Eu disse que Deus podia fazer eles comer capim, mas se eles estiverem lá, eles vão correr para as cavernas, louvado para que os montes caiam sobre eles, eles vão pedirem isso, louvado para se esconder do rosto daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Muito bem, o mundo inteiro será lançado em um estado
estado de choque. E o que faremos? O que faremos hoje? E nos aproximamos meses com relação às nossas finanças, determinará a nossa sobrevivência. As profecias sobre a tribulação econômica financeira que afetará todo mundo no final dos tempos já começaram a cumprir-se. Isto vai além do mundo natural. É algo realizado, não realizado pelos homens. A humanidade fará o que puder. Diminuir taxas de juros, cancelar dívidas governamentais, estabelecer meios que geram mais controle sobre o dinheiro. Entretanto, nada conseguirá impedir este juízo iminente, porque não é resultado de obra humana. A perplexidade irá alastrar-se, as pessoas ficarão perplexas, as pessoas serão confundidas, as pessoas tentarão utilizar os sistemas econômicos antigos e modernos, porém fracassarão. Trata-se do juízo de Deus que trará sobre o mundo nos últimos dias. Nada, nenhuma estratégia ou esforço humano será capaz de apresentar uma solução. Os problemas financeiros continuarão a aumentar. Isto é um sinal para que as pessoas se arrependam da avareza, do abuso contra os pobres e das faltas de compaixão para com os necessitados. Muito bem, louvado seja Deus. Os seres humanos se darão conta de que não são tão poderosos e que a prosperidade do passado e os anos de fartura existirão apenas pela graça de Deus. Existiram apenas pela graça de Deus. A Bíblia é muito clara. Em meio à fome, Deus nos livra da morte. Louvado seja Deus. E não teremos medo da destruição quando ela chegar. Você até poderá rir da destruição e da fome. Glória a Deus. O motivo para rir diante do inimigo é que Deus não apenas irá libertar você, mas também cumprirá o que prometeu e derramará a abundância em sua vida. Meu querido, que Deus abençoa. Tratamos aqui da abertura dos 7 selos. Vamos continuar no próximo estudo. Depois, louvado seja Deus, do término dos 7 selos, está faltando a abertura do 7º. Aí entrará, louvado seja Deus, o toque das 7 trombetas. Louvado seja Deus. Tudo isso acontecerá. Louvado seja Deus na terra. E a igreja não estará mais aqui. No capítulo 8, se você quiser ver aí, no verso 7, o primeiro anjo, aí vai ser tocado pelos anjos. O primeiro anjo toca a trombeta
e haverá saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimada. Imagina, irmão, o que é a grande tribulação. Destruição total, juízo de Deus sobre a terra. Louvado seja Deus, o que os poderosos faz com os pobres. Nesse juízo, Deus vingará, trará juízo, trará justiça sobre a terra. E a Bíblia diz que, no continuar do estudo, que eles vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles. Se você pular do barranco e cair lá e quebra uma perna, às vezes até morre. Mas naquele dia, se ele pular da ponte de cabeça, ele vai ficar no chão lá todo quebrado. Mas a morte vai fugir dele, vai ficar vivo. Nesse tempo será assim. Louvado seja Deus. Irmãos, espero que você tenha gostado. E no próximo estudo, nós entraremos na 7 trombeta, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Um abraço, Pedro. Deus abençoa. Inscreva-se no canal.